Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé novamente, fazer uma oração. Enquanto o pastor Dário está em documentação ali com o pastor José Maria, ele autoriza iniciar o trabalho. Quantos mais precisam de oração? Eu também em casa. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te adoramos de estar na tua presença, Senhor, nesta noite, para adorar a Ti na beleza da tua santidade. Também, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor, falar da tua palavra, de todas as maravilhas, e junto com os teus céus se alegrar nesta noite. Vem, Senhor, também neste culto de Santa Ceia, nos abençoar, ao cercar a tua mesa, ao partir o pão, ao comer o pão, ao beber do vinho, Senhor, ter comunhão com o teu corpo e com o teu sangue. Vem abençoar a tua igreja de forma grande e especial. Aqueles que estão presentes aqui, aqueles que não puderam vir nesta noite, vem dar a tua bondade, a tua misericórdia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Estaremos louvando ao Senhor com o hino 39 da harpa cristã, culto do tema de Santa Ceia do Senhor. Abra sua harpa comigo. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Esse sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais algo que a neve ser. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova quanto Ele amou. E nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve ser. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue
Senhor. Algo mais se adeve, algo mais se adeve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve ser. Aleluia. A Bíblia diz que temos um advogado junto de Deus, não é, irmão? E o sangue dele nos purifica de todo pecado. E no 301 da harpa cristã, vencear, o mestre chama, vencear, 301. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos ao voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a servir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Todos juntos. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, é um privilégio cercar a mesa do Senhor Jesus. 192 da harpa cristã. Hino de número 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Isso aí. Pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário.
Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, te mando bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. E a outra dessa não, é? Embora. Onde foi buscar esse teu? Meus amados, eu em saúde com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé. Glória a Jesus. Abrindo vocês viram na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 ao 11. Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que há já em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Pai. Amém? Amém. Vamos estar orando ao Senhor, também. Queremos orar. Não se precisa de oração. Senhor Deus, Pai, nós agradecemos nesta noite por estarmos aqui, nos ir mais uma vez na tua casa agradecido. Eu
Que o Senhor continue abençoando, visitando aqueles que não puderam chegar, que estão enfermos, Senhor, mas eterno, abençoa a tua igreja que está reunida, para logo mais cercarmos a tua mesa. Seja conosco nesta noite. Nós que pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar-nos. Damos graças a Deus por estarmos aqui na companhia da esposa e somos gratos ao Senhor pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui mais uma vez reunidos para estarmos cercando a mesa do Senhor. Amém? Glórias ao teu nome. Amém, meus amados. Vamos continuar adorando a Deus. Deus merece o melhor. Então, nesta noite, estamos reunidos e vamos dar o melhor para Jesus. Amém? Irmã Sandra, canta um hino para Jesus. E assim nós vamos adorando a Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com asas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra, atenda ao teu mandar. Glória, aleluia. Aleluia. Meu Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, estou aqui muito alegre, porque estou aqui junto com os irmãos, para juntos nós cearmos a mesa do Senhor, né, irmãos? E desde já quero agradecer aos irmãos que têm orado por mim, pela minha família, e Deus fez a vontade dele, e tudo nós temos que dar graça ao Senhor, né? Agradeço aos irmãos que têm orado por nós. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 235. Aleluia. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, estou livre da lei severa, pois Cristo me quiser de mim, enchendo minha alma de veras, no vaso que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, em Cristo Jesus sempre espero, e nunca o posso deixar, cala seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, eu sei que um dia a beleza
do grande rei vou contemplar. Agora minha fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual aos seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Aleluia, Jesus. É nossa esperança, nossa alegria saber que um dia, aleluia, vamos morar no céu e receber a coroa da vitória. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Amém, amados. Bem, gostaria de desejamos aqui falar com o Daniel, presbítero Daniel. Meus irmãos, como nos autoriza nosso pastor Dário, trazer uma palavra de Deus para os nossos corações desta noite, culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é um culto de reflexão. Quando Jesus disse, todas as vezes que vocês fizerem isso, façam pensando em mim, em memória dele. Então a gente pensa. A gente pensa que um dia cearemos no céu com ele. Aqui nós em figura, mas lá será real. A gente pensa que precisamos melhorar a cada dia, nos tornar mais crentes. Não podemos nos tornar menos crentes do que hoje. Se amanhã eu for menos crente do que eu sou hoje, eu estou andando para trás. Se eu não conseguir melhorar, pelo menos tenho que ter cuidado para não piorar. E a gente pensa, é um olhar introspectivo. O que é olhar introspectivo? A gente olha mais para dentro do que para fora. Eu vou esquecer a cor da gravata do irmão João e vou olhar para a cor da minha gravata. Né? Vou esquecer a Bíblia do vizinho e vou olhar para a minha. É o olhar que a gente olha para dentro de nós. E eu estava meditando esta semana. Essa semana, todo mês do mês de junho para o mês de julho, eu recebo a visita dos meus familiares. Aí vem um não sei de onde, outro não sei de onde, não sei de onde. E essa semana eu recebi a visita de alguns. E eu tenho um cunhado que não é evangélico. Nem evangélico, nem é cristão, não é nada. Ele disse que não é nada. E aí a gente conversando sobre os assuntos da Bíblia. Da outra vez que ele veio na minha casa, Israel estava em guerra. Aí eu fui na casa dele em Fortaleza, Israel estava em guerra. Aí quando ele veio agora, Israel estava em guerra. Eu disse, nós se encontrar que Israel entra em guerra. E aí nós começamos a abordar os temas da Bíblia, sobre as profecias. E ele conhece muito, viu? Já leu a Bíblia todinha. E ele conhece muito. Tem bastante conhecimento. Se for um crente que não tem conhecimento da Bíblia, é melhor não bater de frente com ele. E aí a gente falando sobre profecias, falando sobre Jesus, sobre o Messias, o prometido, porque os cristãos esperam Jesus. Os judeus esperam o Messias.
E o muçulmano espera lá o prometido deles também. Nós sabemos que os cristãos são descendentes de Abraão, espiritualmente falando. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos, todas as nações da terra serão benditas em Abraão. Os judeus são descendentes de Abraão. E os árabes, muçulmanos árabes, também são descendentes de Abraão. E eu falando sobre profecia, sobre o final do mundo, que toda vez que Israel entra em guerra, eu fico atento. Porque a partir de Israel, a Bíblia fala que, a Bíblia não, os estudiosos falam que Israel é o relógio de Deus. E aí nós ficamos atentos, porque, irmão, a qualquer momento a gente pode ver aí uma guerra simples entre dois países, entra mais um. Aí, se eu inventar de jogar uma bomba atômica, os outros vão querer jogar também. E aí estoura a Terceira Guerra Mundial e é cumprimento das profecias. Então, diante disso que eu vejo nos jornais, diante das notícias, diante do que eu vejo na Bíblia, diante do que eu aprendi na Bíblia, eu preciso cuidar da minha vida espiritual. E eu estava lendo um versículo essa semana, estudando e meditando sobre os temas, e Apocalipse capítulo 13, abre comigo por favor, rapidamente, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Nós como crentes em Jesus Cristo, crentes conhecedores da Bíblia, e também crentes assembleanos, nós temos que ter cuidado para não sermos engolidos pelo sistema. O sistema do mundo. O sistema que acha que tudo é normal. O sistema que acha que todo amor é amor. Todo sentimento é bom. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz assim: adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Durante o culto de Santa Ceia, todo mês a gente se junta, irmãos, não para celebrar a morte de Cristo. A gente celebra o sacrifício dele. Quem comemorou a morte de Jesus foi os judeus que mataram ele. A gente comemora ou celebra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que ele fez por nós. E eu estava meditando sobre os escritos e os não escritos. Veja que o versículo aqui de Apocalipse capítulo 13, versículo 8, fala de um cenário futuro, um cenário que tem a besta, que tem o anticristo, que tem o falso profeta, um líder religioso, um líder político, e um só governo, uma só moeda, uma só religião, aquele cenário apocalíptico do futuro. E a Bíblia diz que quando é levantada esta besta, a besta que subiu do mar, e a besta que soltava blasfêmia contra Deus, contra o seu nome, contra do seu tabernáculo e contra todos que habitam no céu. Ele joga blasfêmias e deprecações, imprecações contra tudo aquilo que é de Deus, que tem o nome de Deus ou que usa alguma coisa de Deus. E aí a Bíblia diz, irmão, que todos os que não tinham o seu nome escrito no livro da vida foram os que adoraram a besta. Eles adoraram a besta. Todos aqueles que não tinham o seu nome escrito no livro da vida. Então eu queria meditar hoje sobre os escritos e os não escritos. Aí eu estou com 50 anos, vou fazer 51 no ano que vem. No ano que vem não, mês que vem. 51 anos. E pela minha função que eu trabalho, no serviço público, na área da saúde, para que o meu salário melhorasse e para que eu fosse reconhecido como profissional de saúde, eu tive que
tive que fazer um curso técnico durante um ano. E esse curso técnico, uma boa parte é feito pela internet. Eu tenho que ter tantas aulas por dia, tenho que fazer várias atividades, tenho que assistir não sei quantos vídeos, e uma carga horária lá, e você tem que soltar o vídeo e tem que esperar ele até o final, porque senão não vai, eles estão monitorando. Mas esse curso técnico também tem que se reunir presencialmente uma vez por semana. Tem que ter a professora, tem que ter o registro fotográfico e tem que ter a assinatura do aluno naquela reunião. Tem que estar escrito lá. Tem que estar escrito e tem que ter a assinatura. Porque senão, se eu não mostrar presença e se não tiver a minha assinatura naquela frequência da aula, no final eu serei reprovado e eu não receberei o diploma. E a recompensa do salário melhor futuro não virá. Aí eu estava comparando com a vida espiritual. Tem pessoas hoje, alguns evangelhos, algumas pregações, que acham que o crente pode ser crente só em casa. Que ele pode levar a vida do jeito que ele quiser. Que não precisa ter compromisso com a igreja. Não precisa ter compromisso com a Bíblia. Não precisa ter compromisso com o ministério. Não precisa ter compromisso com a santidade e a doutrina da igreja. É os crentes que querem ser online. Porque quem está online, irmão, deixa eu dizer para vocês, eu posso pegar, só comparando, eu posso pegar o meu computador, ligar lá nos vídeos da aula, deixar lá rolando lá no quarto e isso aí. Deixa lá rolando o vídeo, né, contando, e depois, quando chegar, na hora de ligar, eu desligo. Não tem ninguém vendo, né? É só passar aquele tempo com o computador ligado. E o aprendizado? E na hora de fazer a prova? E na hora de eu responder as questões? Como é que fica? Então veja, para eu ter um bom aproveitamento, eu preciso ter presença, eu preciso estar lá, eu preciso ter compromisso. O crente também, para ser abençoado por Deus, ele tem que estar na presença dele, ele tem que ter compromisso, ele tem que mostrar que ama a sua palavra e guarda os seus mandamentos. Porque no final, irmão, olha, no final é como se fosse uma prova. É como se fosse uma prova. É como se no final, e eu até posso dizer que no final da aula, ou no final do curso, vai haver chamada. Vai ou não vai haver chamada? Ele nos conhece por nome. Ele diz assim, eu conheço pelo teu nome. Se eu for dizer aqui o nome de todo mundo, eu acho que eu não, talvez eu não diga não. Mas a maioria eu digo. Mas 99% eu digo não. Mas pode ser que eu me esqueça do nome de alguém. Tem muita Maria aqui, né? Aí pode ser que eu me esqueça, mas a Bíblia diz que Deus, ele nos conhece por nome, ele conhece nome, ele conhece sobrenome, ele conhece RG, ele conhece CPF, até o número do cartão do SUS, que é um montão de número, ele conhece você, e ele vai te chamar pelo nome. E aí você precisa andar na presença dele, irmão. Nós precisamos estar na presença dele. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, o que você estiver pensando, ou o que você estiver falando, ele está presente. E ele vê, ele sabe e ele conhece. E aqui eu vi aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, quando os que não estava escrito, eles se dobraram ao sistema do anticristo. Adoraram a besta. Porque eles pesaram na balança. Se nós olharmos, irmão, tem pessoas que não conseguem viver sem dinheiro. O dinheiro para ele é tudo. Tem pessoas que não conseguem viver sem amizade. Eles acham que amizade é tudo. Tem pessoas que não conseguem viver sem elogio. Se não elogiar, ele não faz mais. Se não elogiar, para ele não tá bom. Tem pessoas que querem ser visto.
E no sistema de hoje, irmão, a gente vê as pessoas se expõem a sua vida pessoal, a sua casa, o seu casamento, até a sua própria vida íntima nas redes sociais, porque querem ser vistos, querem se apresentar para o mundo. As pessoas que querem enriquecer a qualquer custo, às vezes de maneira ilegal, nas escondidas, na surdina, na trapaça. Pessoas que querem fazer parte do sistema a todo custo. Essas pessoas fazem isso porque não tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida tem a esperança e a vontade de chegar no céu. Então ele zela da sua vida, ele pratica a santidade e ele guarda a palavra de Deus. Eu acredito, para encerrar, irmão, eu acredito que os nossos nomes estão escritos lá. Aleluia. Eu creio que meu nome está escrito lá. Eu creio, irmã e irmão, que o seu nome está escrito lá. Pese isso na sua balança desta noite. Considere, o seu nome está lá. Zele por isso, irmão. Pense nisso, trabalhe em cima disso, vive em cima disso. O seu nome está escrito no céu. Certa vez a Bíblia diz que Jesus chama os seus apóstolos e envia ele a curar os enfermos. Chama os seus discípulos, olha, vão, ressuscite os mortos, expulse demônios, curar os cegos, limpar os leprosos, faça aí os milagres. E a Bíblia diz que eles foram, irmão, efetuando milagre por toda parte. E aí, eles ficaram muito maravilhados, ficaram muito satisfeitos, emocionados, porque ele mandava os demônios sair. E aí eles mandavam os defuntos ressuscitar, os defuntos eram ressuscitados. Os leprosos eram limpos e eles voltaram maravilhados, chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, até pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitaram. Pelo teu nome, eu usei o teu nome e eu consegui êxito. Eu usei o teu nome e os demônios nos obedeceram. Aí Jesus olha para eles e diz assim: não se alegrem por se sujeitarem à voz dos demônios. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito lá no céu. Esta é a alegria, esta é a certeza, esta é a confiança. Se o nosso nome está escrito lá, a gente está no caminho certo. A gente está no caminho certo. Jesus também, certa vez, ele dizendo que, falando a Mateus capítulo 24, do juízo final, do acerto e conta final, Jesus disse que naquele dia vai ter duas colunas de pessoas, uma à esquerda e outra à direita. E a Bíblia diz que, olhando para a direita, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Eu preparei um reino para vocês, eu preparei uma cidade para vocês. João 14 diz: no céu há muitas moradas, lá tem lugar preparado para mim, lá tem lugar preparado para vocês. Mas a Bíblia diz que ele, olhando para a esquerda, vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E a Bíblia diz, ele mesmo dizendo que muitos dirão naquele dia, dizendo assim: olha, Senhor, nós pregamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Aí Jesus vai dizer assim naquele dia: olha, apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Sabe o que é que eu vejo nisso, irmão? Que não é somente dizer que é crente. Não é somente dizer que é evangélico, porque tem uma moda por aí que agora todo mundo é evangélico. Ah, eu sou evangélico. Aí você vê aquelas atrizes aí, umas atrizes famosas, uns camaradas que dança funk e que tem umas bandas aí todo esquisitão. Aí assim: eu sou evangélico. Você vê aquela cantora Joelma, daquela banda famosa lá, ela disse que é evangélico. Calypso, a banda Calypso, ela disse que é evangélico. Aquelas cantoras lá que cantavam lá do Ceará, que não sei o nome dela agora, que são dos irmãos, uma delas disse que é evangélico. E está em todo carnaval, em toda folia, em toda música, em toda moralidade.
desses evangélicos, irmão. O nome está escrito lá, não. Deus perdoe a expressão. Porque tem que viver a palavra. Tem que ter compromisso. Tem que seguir a Jesus Cristo de verdade. Então, nesta noite, fique esta meditação. Se o meu nome está escrito lá, eu preciso firmar o meu compromisso. Eu preciso andar de acordo com isso, irmão. A gente está escrito, nosso nome está escrito no céu. Não é coisa pequena, não. Não é coisa pouca, não. Não é coisa grande, é coisa maravilhosa. A gente saber que um dia, a Bíblia diz que um dia Jesus vai abrir esse livro. E com tristeza, irmão, o meu nome não apareceu lá. Olha, ele não vai chamar os que não estão escritos lá. Ele vai chamar os que tiver escrito lá. Então que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você, a nós. Pensemos como cristãos adultos. Pensemos, irmão, como cristãos maduros. Pensemos como cristão que está se preparando para ir morar no céu. Se Jesus voltar, o teu nome ele vai chamar. Aleluia. E quando ele chamar o teu nome, aí você vai subir. Aí você vai descansar dessas lutas aqui. Aí você vai se descansar dessas dores. Aí você vai descansar desses aperreios. Aí você vai descansar dessas preocupações. Aí a Bíblia diz que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Lá não vai ter tristeza. Lá não vai ter agonia. Lá não vai ter cansaço. Vai ser só vitória, paz e amor e glória eterna. Mas, irmão, o próprio Jesus, finalizando, o próprio Jesus diz assim: aquele que guardar a minha palavra, de maneira nenhuma riscarei o seu nome no meu livro da lei. Isso quer dizer que o nome pode estar lá e depois não dá, né? Tem pessoas que assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Tem uma doutrina por aí, da predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Peraí, e por que a Bíblia diz que Jesus pode riscar o nome? Se o nome for riscado, esse nome não será chamado. Já pensou? O camarada está na lista. Opa, eu estou na lista. Opa, eu estou na lista. Sabe as casas populares aí do programa Minha Casa Minha Vida? Saiu a lista da aposentadoria. Saiu a lista aí dos contemplados. Aí você chega lá, o seu nome foi riscado. Ih, que decepção. Veio para você, mas não vai dar certo não. Você está fora. Vai olhar na lista, eita, meu nome não está aqui não, eu pensei que ia ser. Pode acontecer, irmão. Então vamos fazer de tudo para o meu nome e o teu nome não ser riscado no livro da vida. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deus é fiel. Amado Jesus. Amém, amados? É importante a gente, a Bíblia diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. A gente pode perder ela, né? Então tem que guardar, tem que fazer por onde, né? Não perder o que a gente alcançou por Cristo Jesus nosso Senhor. Não é mérito, mas é a misericórdia de Deus que nos alcançou. Então a gente não pode abusar dessa misericórdia, né? Glória a Deus. Meus amados, vamos estar louvando o seu hino número 26. Vamos contribuir para a manutenção do trabalho do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar orando a Deus por todos os contribuintes. Oremos, bendito é Deus, Pai Celestial. Pedimos, Pai querido, a tua bênção sobre os teus filhos, teus servos estão contribuindo para a tua obra. Estende tuas mãos sobre todas as necessidades, abrindo portas e ajudando a cada um, em nome de Jesus. Amém. Pão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de ouro jazir e as ruas de ouro e cristal.
Pensar como será glorioso ver cidade triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensar como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de livro são a glória de nosso Jesus. Haverá a perpétua glória, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensar na celestial melodia que a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel o verás. Ser glorioso pensar nas grandezas dos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar a riqueza que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória além. Não almejas viver, amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia. Amém, amados. Meus queridos, graças nós damos ao Senhor pelas palavras que temos ouvido. Estava refletindo nas primeiras palavras que o nosso irmão Peregrino, nosso companheiro, nos trouxe, fazendo referência a Israel, e a gente já fica com uma tensão com relação ao que está acontecendo no mundo hoje. A gente nunca imaginaria que chegaria a um grau, ou pelo menos imagina, porque a palavra de Deus tem que se cumprir, mas tão logo chegasse a um grau como está hoje. A gente vê os posicionamentos de nações grandes, como Rússia, Coreia do Norte, China e Brasil também, que estão apoiando esse sistema islâmico, essa religião, que, como já disse, os presbíteros são todos filhos de Abraão, só que eles dizem que são da linhagem de Ismael, e não da de Jacó, das tribos de Israel, né? E eles têm, o islamismo tem Maomé como profeta na mesma altura, na mesma altura não, mais do que Jesus Cristo. Eles dizem que Jesus, o filho de Maria, nunca pode ter sido o filho de Deus, de jeito nenhum. Então eles não aceitam. E eles dizem no Corão, Maomé escreveu isso. Disse que nós, os infiéis, os incrédulos, nós somos incrédulos, devemos pagar com a vida, ou seja, devemos morrer. Todos os que se dizem cristãos devem morrer, porque são indignos de
viver, mas somente eles que creem em Alá, o único soberano, e em seu profeta Maomé. Eles fazem essa declaração 5 vezes, tem que repetir 5 vezes a declaração: creio em Alá, como único e soberano do Senhor, e creio em Maomé como seu profeta, como seu enviado. Eles proclamam isso 5 vezes, é como se fosse um batismo. E entram na religião muçulmana, que prega a morte dos infiéis, que um homem, Maomé escreveu isso, está claro. Ele diz assim, em uma das súrias, que é os versículos do Alcorão, ele diz: o muçulmano tem direito a quantas mulheres ele quiser e puder sustentar. Porém, se ele não puder sustentar mais do que uma, ele só pode ter uma. Mas se ele puder sustentar muitas, ele pode ter quantas quiser. As infiéis, as esposas infiéis, devem apanhar. Quando ele diz infiel, não é infiel no sentido de trair o marido, não. É que não obedeceu o marido. Eles chamam de infiel. Acho que trair o marido já vai. Já morre mesmo. Isso aí não tem nem perdão, não tem nem julgamento. Se uma mulher muçulmana for acusada, mesmo sem prova, for acusada pelo marido de traição, ela é apedrejada. Hoje, isso acontece hoje. Né? Apedrejamento foi um negócio do tempo da Bíblia, não sei. Eles apedrejam gente hoje. O Alcorão ensina isto. E as que não quiserem obedecer o marido, ou seja, o marido diz uma coisa, ela faz diferente, não quer se submeter a ele, né? Aí ele deve dar uma surra nela, uma pisa na mulher. Se ela se consertar, você ganhou sua mulher. É assim. Eu tenho o Alcorão ao alcance de todos, está escrito bem clarinho para a gente ver. Se ela depois da surra, depende da sua, né? Escapar e se converter, tem mais se converter, ou seja, passar a obedecer, então você salvou sua mulher e vai viver com ela. Se ela não lhe obedecer, então mate-a, porque é indigna de viver. Agora, por incrível que pareça, pronto, outra coisa, homossexual, o que é que o Alcorão diz? Morte, não tem nem perdão. Esse já morre no total. Qualquer tipo de homossexualismo morre. Enfim, aí vem o cristianismo, a palavra de Deus, a graça do Senhor Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando ele disse todos, ele incluiu toda a classe de gente. A palavra de Deus não tolera o pecado, mas Deus ama o pecador. E pode ser muçulmano, pode se converter a Jesus Cristo, o decreto dele é vida. Amém, amados? Porque Jesus, ele perdoa, mesmo, porque a gente não pode viver no pecado. Mas mesmo que pequemos, mesmo que por algum motivo, quem é que não peca? João disse: se eu disser que não peco, eu sou mentiroso. Mas, é claro, ali há o entendimento. Não é viver na prática do pecado, não é viver fazendo profissão do pecado. Mas se algum motivo acontecer, nós temos um advogado. Nós temos alguém que intercede por nós. Ele nos perdoa. Até mesmo nós. Você já viu aquele? Não é todo mundo que aguenta qualquer coisa. Se você é um crente que
que aguenta aperto, que aguenta muitas vezes um desaforo, e você vai para casa chorar somente. Tem gente que não é assim. Tem gente que se você disser uma coisa, ele vai dizer duas. É crente. Um camarada disse para outro, ou irmão, disse: é verdade que se eu der a cara do crente ele dá o outro lado? Ele disse: não experimente não, meu irmão. Não experimente não, viu? Você pode se atrapalhar. Não é, não? Você está correndo o risco de levar um mozão. Mesmo nessas fraquezas, mesmo nesses dilemas, aí a gente tem um que está conosco, o Espírito Santo. Aí olha para você e diz: meu filho, tenha paciência, tenha calma, deixa de braveza. E nos leva, irmão, por um caminho distante, às vezes longo, para que a gente aprenda a se humilhar, aprenda a ser mais humilde, aprenda a dizer: me perdoe, aprenda a ser mais crente, aprenda a ser mais fiel, aprenda a andar atrás dele. A gente vai aprendendo. O tempo vai passando, né? Aí eu vejo quem eu era lá no começo e hoje onde eu estou e quem eu sou. Eu digo: misericórdia, como Deus fez uma obra na minha vida. Amém, amados? Eu quero que fez na vossa também. Amém, amados? E eu já vi Deus fazer isso muitas vezes. Então, Ele não vai exigir de nós perfeição, de maneira alguma. Mas Ele quer nos tornar perfeitos. É aquilo que nosso irmão disse, e a gente precisa cada dia melhorar. Não é? Não é o que eu posso ainda fazer, é o que eu preciso ainda deixar, né? Para poder continuar na presença dele. Não é o que eu posso fazer, é o que eu preciso deixar. Eu preciso estar me preocupando com o que é que eu preciso ainda deixar para estar na presença dele. Um dia Jesus disse para Pedro, e talvez se dissesse isso hoje, irmão Daniel, irmão da Maria, para um crente, eu acho que ele não aguentaria muito, não. Jesus disse: olha, Pedro, então tu te convertei. E Pedro já vivia com Jesus tanto tempo. Jesus está dizendo: quando tu te convertei. Misericórdia. É melhor não falar. Eu estava dizendo ali, teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim, que não ia participar de um órgão da igreja para não contaminar as irmãs do grupo. Aí eu disse: não, irmã, a senhora vá que as irmãs descontaminam a senhora. Um dia desse ela me encontrou e disse: desde aquele dia que fiquei com raiva do senhor, eu não podia nem olhar para a sua cara. Hoje eu vim querer esse negócio. Eu disse: eu tenho que botar isso abaixo. Bote, diga. Eu estava com raiva do senhor. Por causa dessa palavra, quem disse que estava contaminando foi a senhora, fui eu não. Eu em nenhum momento disse que a senhora estava contaminada. Foi a senhora que disse que ia contaminar as irmãs. Eu disse: não, então se a senhora ia contaminar, então as irmãs descontaminam a senhora. Eu só fiz dizer o que a senhora disse, só isso. Eu não disse que a senhora estava contaminada. Quem disse foi a senhora. Eu disse: mas eu não gostei. Está vendo um povo complicado? A pessoa diz a coisa, aí eu só fiz acelerar o que ela disse, eu disse que eu tinha dito que ela estava contaminando o povo. Não é? Então a gente precisa aprender cada dia mais estar na presença. Então, voltando ao que eu estava dizendo, vamos concluir, nós olhamos para Israel, que luta contra aquele sistema que é contra eles, que quer acabar. Não é, eles dizem: porque Israel está ocupando a terra. Israel mora, irmão. Israel é uma nação menor do que o estado do seu Egito. O Irã é um mundaréu de terra vazia. O Líbano é outro mundaréu de terra vazia. Tudo vazio. Eles podiam muito bem nessas terras para que eles quisessem, os palestinos, mas não dão. Eles querem o fim de Israel. O problema dele não é terra. O problema dele não é moradia. Porque o pessoal de lá de Gaza
tem moradia, e água, luz, e telefone e internet, porque Israel fornecia. Mesmo eles sendo comandados pelo Hamas, que era a liderança que estava ali, quem dava essas coisas, quem fornecia, não digo quem dava, quem fornecia essas coisas era Israel. Aí eles dizem que Israel estava massacrando esse povo. Mentira! Esse povo vive lá em Gaza, como o povo de alguns lugares do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Fortaleza, onde vive naquela favela, e quem manda ali é os traficantes. O dono da bodega tem que pagar uma taxa do traficante, porque senão ele mata o dono da bodega. Lá em Gaza é assim. Ou eles dão dinheiro e pagam recursos para aqueles terroristas, ou eles morrem. Ele vive oprimido. Então Israel entrou para matar terrorista. Agora, infelizmente, de vez em quando morre uma família, mas é o mínimo possível que Israel, quando provoca isso, é o mínimo possível. Agora, terrorista e inimigos de Israel têm morrido, mas não é pouco não, é de monte mesmo. Até agora Israel não perdeu mais do que 800, até ontem parece que a conta estava em 871 soldados. É muita coisa. Desde outubro de 2023, Israel perdeu 871 soldados. Se for em relação ao tamanho da guerra, não é nada. É muito pouco. Agora, faça a conta do lado de lá, são mais de 40 mil que Israel já matou. Agora, mexer com Israel é mexer com Deus. Uma coisa que eu li, viu? Eu sigo um canal, eu sigo um canal Notícias de Israel, é notícias em tempo real, do Telegram, tempo real. Aí, algumas autoridades, escuta isso aqui, viu? Algumas autoridades do Irã disseram: parece que tem fantasma lutando por Israel, porque não tem lógica deles saberem das coisas como eles sabem. E eles fazerem o que eles fazem. Parece que tem coisas, ele queria dizer espirituais, ajudando Israel. Eles só afirmaram que a gente já sabe. Você sabe o que é mirar? Escute isso aqui, é uma coisa absurda. Mirar um quarto em um prédio, numa distância mais do que daqui em São Paulo, a 2.000 quilômetros de distância de Israel para o Irã. De lá de Israel, eles miraram um míssil para acertar no quarto onde estava o comandante. Onde foi que o míssil bateu? No quarto. Entrou de quarto adentro e matou o copo lá dentro. Não existe, irmãos, uma coisa tão precisa como essa, não. Pelo amor de Deus. O prédio nem abalou, eu acho. Quer dizer, abala porque o míssil entrou e abala mesmo. Mas não caiu o prédio, não entrou só no lugar, no apartamento que esse homem estava. E matou ele com a família dele. Pronto, acabou isso. Os irmãos terem ideia. Israel matou 14 comandantes. Com 3 dias por 4 dias depois eles nomearam. Não, no outro dia eles nomearam outro comandante para mudar esse lugar. Com 4 dias depois eles estavam mortos também. E mandou um recado para os outros: renuncie, viu? Ou não aceite. Porque se aceitar, vão morrer tudinho. Israel é assim. Existe uma mão. Agora, o que é que isso tem a ver com a gente? Pastor, pelo amor de Deus, isso não é de Israel, o que é que tem a ver com o pessoal? Nós temos tudo a ver. A igreja está ligada a Israel. Eles são o povo de Deus. Pode dizer o que quiser, com quem quiser. Não mexa com Israel. Se um crente não souber, não tiver ideia de quem é Israel diante de Deus, fica lá.
Mas não xingue, não pragueje, não diga nada para Israel. Israel, a nação de Israel é a menina dos olhos do Senhor. Deus vai entrar em juízo com Israel, contra os incrédulos, contra os rebeldes, vai. Mas a Bíblia diz, Deus chamará Israel. Glória a Deus. Deus vai chamar. É a nação de Deus. É a promessa de Deus a Abraão. E acabou. E Deus é fiel, cumpriu a promessa. Aí você contra Deus, Deus guarda. Israel é o primeiro amor de Deus. Deus ama Israel e Deus está com Israel. Procure as nações antigas, as maiores que tivessem. Não existe, só existe no livro da história. Algumas ainda permanecem. Mas aquelas que Deus desceu com juízo, não existe nenhuma. Subiram todas. Israel é um povozinho desse tamanho, está lá. Com a potência que é, com o poder que tem. E você sabia que cada arma de Israel tem o nome das armas de Davi? Eles têm. Primeiro que é a estrela de Davi, não é que eles usam. A estrela de Davi. Segundo, que eles colocam os nomes dos batalhões, o nome das armas, lança de Davi, espada de Davi, não sei o que Davi é tudo. E eles dizem, o Senhor peleja por nós, o Senhor está conosco. Amém, amados? Então, eu louvo a Deus por isso. Então, nós precisamos orar por Israel. Amém? Mas também saber que a cada dia que você passa está perto a nossa redenção. Está perto da nossa partida. Israel é visto pelo histórico como relógio de Deus. E a gente vê que é mesmo. Jesus disse, olhar para a figueira, onde as suas folhas estão florescendo, perto está o verão. Então Israel é um sinal para nós. Por que é que uma nação tão pequena incomoda tanto? Por que é que uma nação tão pequena cria tantos inimigos como eles têm? Ela é rodeada de inimigos. Rodeada. Mas tem uma força e misericórdia. É Deus que dá aquela inteligência. Eu estava comentando, irmãos, fazendo um levantamento dos prêmios de ciência, que é dado, chamado Prêmio Nobel de Ciência. A maioria dos prêmios de ciência que ganhou foi em Israel. E os que os Estados Unidos ganharam é israelita, naturalizado. Americano. Ficou sempre em Israel. Povo inteligente. É uma coisa estupenda, a inteligência daqueles homens. Inteligência estupenda. Fora de série. Aí vai subestimar um povo que Deus escolheu, que Deus concedeu a bênção. Deus faz coisas que... Aleluia. Eu fico admirado com o agir, o trabalhar de Deus na vida daquele que crê no Senhor. Amado Jesus. E agora me refiro à igreja, ao povo de Deus. A nós. Viu? Quando a gente desce, busca e deixa Deus agir, a gente vê a mão de Deus operando. E Ele abre porta onde não tem porta. Ele faz coisas grandes. Aleluia. As portas se abrem. Você diz, meu Deus, como foi isso? Eu tive uma ação, não foi sorte, não. Foi Deus que agiu na tua vida, que te ajudou, que te abençoou, que te fez chegar. Amém, irmãos? Às vezes eu fico triste quando eu tenho alertado a nossa mocidade para que tenham cuidado com o estudo. Estudar é bom, se formar é bom. Um dia ser um doutor é ótimo, é uma bênção. Mas isso não pode substituir a fé que temos em Cristo Jesus, no Senhor, para a nossa salvação. Não. A gente não pode perder a fé. Pode aprender a ciência que for no mundo, mas não pode perder a fé.
Amém, amados? Ciência, estudo, anel no dedo, não substitui a tua fé em Cristo Jesus. Ela está em primeiro lugar. Eu disse para um jovem, há uns dias atrás, ele muito empolgado e tal, aí disse assim, eu vou sair do conjunto. Eu vou sair da mocidade, que eu estou trabalhando. Eu disse, você está pensando que o emprego vai te dar, ou vai completar a bênção de Deus na tua vida? O emprego vai desse jeito, vai tirar Deus da tua vida. Você pode até ganhar muito dinheiro, mas vai ganhar dinheiro sem a bênção. Vai botar no saco furado. Deixe Jesus, deixe de servir a Jesus, e você vai ver a derrota que vai ser na sua vida. Fui assim, bem sincero. Se repense isso, rapaz. Analise novamente os seus pensamentos. É melhor você deixar o emprego e servir a Jesus do que deixar Jesus para o emprego. É melhor você estar sem dinheiro, mas ser um crente, do que você estar cheio de dinheiro lá no mundo, servindo ao diabo. Ele olhou para mim. Aí não saiu, não. Não saiu. Até aqui não saiu. Meu Deus, que cabeça! Né? Que pensamento triste. Às vezes tem jovem na igreja que está dizendo, eu quero completar 18 anos para eu me libertar. Libertar ou se aprisionar? Liberto nós somos. Amém, amados? Liberto nós somos. Eu não dependo de nada para poder ser feliz. Eu não dependo de droga, não dependo de bebida, não dependo de festa para poder ter a felicidade que eu tenho e saber que tenho um lugar para morar no céu. Eu não preciso de nada disso. Eu sou liberto. As pessoas prisioneiras estão presas no vício, estão presas nisso, presas naquilo. É como disse já, as pessoas hoje estão sendo escravos de si. Tem que estar ali para agradar o seu ego e agradar as pessoas. Eu já vi pessoas que têm oportunidade, irmão, no culto, porque tem pouca gente, não. Agora não, porque tem pouco crente. O Senhor me deu oportunidade de não tiver mais pessoas. Então essa pessoa não veio adorar a Deus, não veio se apresentar. Veio se apresentar, porque ele só quer cantar se tiver muita gente. Veio se apresentar. Jesus disse, se eu tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Jesus só precisa de 2 pessoas para ele se fazer presente. Aí quem sou eu para dizer eu só prego ou eu só me apresento se tiver a igreja cheia? Coitado de mim. Se pensar assim. Então eu sou mais importante que Jesus? Que Jesus disse que quando tiver 2 ele está no meio? Pelo amor de Deus. Né? É preciso entender que quem aqui é Ele, não é eu não. Quem faz é Ele. E Ele sem mim, Ele continua sendo Deus. Agora eu sei Ele. Coitado de mim, não sou nada. Nós não somos nada. Jesus disse, sem mim, nada vocês fazem. Nada vocês podem fazer. Então eu sou dependente dele, eu sou carente dele, eu preciso dele, então eu quero estar na casa dele, eu preciso estar louvando a ele, eu preciso estar buscando a ele, eu preciso estar falando com ele, pedindo a orientação dele, eu preciso de Deus na minha vida, e eu creio que você também. Todos nós precisamos. É na vida, onde a gente vai, onde a gente vem, onde a gente, como a gente se mexer. A gente precisa, irmãos, a gente tinha se deixando silencioso. A gente precisa estar na presença do Senhor. Amém. Ali onde estivermos. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. A gente precisa procurar estar na presença dele. Não se afastar da presença dele. Aleluia. Nunca deixar Jesus é bom. Aleluia. Né? Nunca é bom. Esquecer Jesus de jeito nenhum. Tem pessoas que vai até bem. Quando começa a estudar, tem uma aula de filosofia, não precisa nem uma aula de filosofia. Quando vai colocar dúvidas sobre a fé, vai colocar dúvidas sobre as coisas,
Aí ele já fica duvidando de Deus. Vai ficar achando que Deus não existe. Por favor, pega esse. Aleluia. Ó Jesus amado, Senhor da glória. Glória a Jesus. Deus é fiel, Deus é poderoso. Vou deixar aqui na silêncio. Toque aí agora. Viu? Aí as pessoas ouvem uma aula. Aí já duvida de Jesus, de Deus. Pessoa crente, viu? Quem é Deus? Agora há pouco um obreiro, nosso menino novo, está bem novinho, saiu da igreja. Aí o irmão foi lá, falou com ele e disse: irmão, não deixe a Bíblia não, a palavra de Deus ela tem que ser a nossa bússola, o nosso... Leia a palavra de Deus, tem livros melhores que a Bíblia. Tem livros melhores que a Bíblia. E outra, a Bíblia foi escrita por judeus, não é gente não. É uma cultura, a Bíblia é cultura judaica. A Bíblia tem cultura, tem história, tem. Amado Jesus. Mas isso aqui é a palavra de Deus. Aleluia. Inerrante palavra de Deus. Glória a Deus. Cuidado, irmãos. Na internet está cheio de teólogo. Cheio de teólogo. Cada um mais sabido que o outro. Já explicando a questão do mar vermelho. Essa semana eu vi um explicando um dos milagres. Sim, o corvo que levou o pão para Elias não era corvo. Porque a palavra corvo, o teólogo dizendo, viu? A palavra corvo quer dizer árabe. Então foi um árabe que levou. Porque não tinha condições do corvo levar carne e pão para uma pessoa. Não tem condições mesmo, não. Não tem, não. Quando é o homem. E mesmo assim, se um treinar um corvo é capaz de levar, se ele treinar muito, ele tem umas aves que leva, agora Deus mandando, irmãos. Aí o camarada vai duvidar que a jumento de Balaão não falou. Então vai ser o quê? A jumenta podia ser o quê? A mulher dele? Ele tratava ela como jumenta aí, né? Falou. Pelo amor de Deus. Aí vai duvidar dos outros milagres, que quem morreu não morreu, era só desmaiado. Então não existe milagre, Deus não faz mais nada. Irmãos, quando Deus quer, Ele faz como quer. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diziam também, vou concluir, diziam também que não tinha condições de uma baleia engolir um homem. Um dia desse, uma baleia engoliu um homem com a prancha e tudo. Depois parece que não gostou muito, não vomitou ele, na mesma hora. Ora, um animal com 30 metros de comprimento não tem capacidade de engolir uma pessoa. É porque ela não é um tubarão que se alimenta de carne. Se ela fosse, ela diria: opa, venha para cá. Que Deus nos ajude, mas que Ele nos abençoe. Nunca duvide da Bíblia, da palavra de Deus, mas aguarde todas as promessas do Senhor. Amém, amados? Permaneça firme na fé. Jesus está lutando. Vou pedir para os nossos irmãos amanhã. Ó Jesus amado. Deus é A leitura para ministrar a Santa Ceia, Senhor. Amém. Amém, meus amados irmãos. Ficamos de pé, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo 23 em diante. Não diz a palavra do Senhor, porque eu que recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu. Aleluia. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque, se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Glória a Deus. Eu vim hoje aqui com o objetivo de receber a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, mas me convém pedir mais um perdão à igreja. Amém? Eu analisando o que o irmão Daniel estava dizendo. Se a gente bem soubesse, a gente pedia perdão todos os dias. Né? Os irmãos querem perdoar a irmã Cecília? Diga amém. Amém. Vamos orar, amados. Querido Deus, Pai, neste momento, Senhor, pedimos a tua bênção sobre este congregação onde estamos. Abençoa também cada um que assiste, cada um que está, que estará participando do mesmo. Pai querido, Deus de amor e de bondade, pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados. Vamos ouvir a esposa de irmã Maria, louvar a Deus com ela. Glória a Deus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Louvar o Senhor com ele, vocês têm a igreja me ajuda. É o hino número 106. Viva Cristo, eterna riqueza, meu escudo, vida e firmeza, sua graça, reluzir seu amor. Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, gran contento. Ele faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte. Meu tesouro é depois da morte. Me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, Senhor da glória, quem aos crentes sempre dá vitória e a vida não é vida que pra nós ganhou na cruz.
glória, Deus querido. Amém, irmãos? O pão da vida descido dos céus, da paz e saúde, edificou. O pão celeste nos dado por Deus, em Cristo Salvador. Ó Redentor, desencarnado do pecador no mal sanar. Se algum perdido buscar sua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Amém, amados? Jesus, todos os seus membros receberam o pão. Tendo dado graças, o partido disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazer isso em memória de mim, todos em nome de Jesus. Amado Jesus. Deus dos céus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Amém. Semelhantemente, também depois de ser com cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Oramos, eterno Deus, Pai, abençoa este caso, este orando de novo, e o abençoa que a tua igreja nessa noite está participando. Pai, o abençoa a toda a igreja. Pai, assim nós o agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sentai. 22. Diz assim. Item número 22. Em nossa alma nós tomamos o teu corpo, ó Jesus, com oferta voluntária que nos destes lá na cruz. Como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver. Em figura o teu sangue, nós devemos, ó Senhor, pois só nele há virtude para salvar o pecador. Como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos viver. Vem, concede à tua igreja o perdão do teu amor, para que nos dois emblemas contemplemos-te, Senhor. Como o pão do céu desceste, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver. Ó Senhor, por teu Espírito, em nós venha residir, para teu corpo e teu sangue, nós podemos discernir, como o pão do céu descende, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer pelo ato. Bendito Deus e Pai, deixamos de irmãos que adorando o Senhor, te agradecemos. Pai querido, temos participado deste pão e deste vinho. Permita-nos, Senhor, que assim possamos fazer até que devemos contigo participarmos da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho, vamos na praia. Meus irmãos, agradecidos por mais uma oportunidade de estar juntos, né? É boa, né? Coisa boa quando a igreja se reúne para, né? Cultuar a Deus é o melhor para Deus. Glória a Deus. E avisar aos irmãos que amanhã temos culto lá na Vila Lagoinha. Irmãos que puderem chegar aqui a Rio, cheguem aqui. Ajudar o companheiro com a gente. Tá certo? Então vamos trabalhar continua. Sábado temos escola, domingo culto de pregação à noite, assim. Vamos sabendo que o ciclo de oração é na segunda-feira, tá certo? Lembra mais uma vez aos irmãos, tá certo? E assim, na quarta-feira a oração, na quinta estudo da palavra de Deus, e assim a gente vai agradecendo a Deus, né, irmãos? Amém. Amém. Agora hoje Deus está se fechando. Então, precisamos de Jesus, né? Precisamos de Jesus. Então corramos aos pés dele e de Deus, eu estou aqui. Amém, irmãos? Aleluia. Eu estou aqui, né? Então agradeço ao nosso pastor por estar presente, a esposa. Que Deus continue dando saúde e o abençoando. Tá certo? Em nome de Jesus. O pastor está nos autorizando a orar. Ficamos de pé e mandamos agradecer a Deus. O irmão apresenta vários irmãos que estão enfermos, que não puderem estar aqui na Santa Ceia, para Deus dar saúde. Né? E eu sempre digo, irmãos, aqui, olha, o fruto quando está maduro, Deus não pede, às vezes a gente pede, né? A gente pede, planta um pé de água, provavelmente eu quando chega lá, pode dar os caju e às vezes até um pé de pinha, os pais já têm comido, pede o fruto. Mas Deus não, viu? É nos dias, na hora certa, nem atrasa, nem adianta. É agora. Deus abençoe. Então iremos orar. Maravilhoso Deus, Pai. Agradecemos por mais um trabalho. Abençoa os teus servos que estão presentes, nosso pastor, sua esposa. Ó Deus, abençoa os irmãos que vieram do ciclo, das ilhas. Ó Pai, eu abençoo os que estão enfermos e não puderam chegar. Eu espero que o Senhor, aleluia, dê saúde. E na presença Ele esteja aqui conosco, reunido, para te agradecer, meu Pai. Estenda as tuas mãos e nos leva para nossos lares em paz. Acampa teu anjo. E assim, ó Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Queridos, que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos agora sempre, todos digam amém. E saudamos aos outros, ó Pai.